Fala, meus amigos, beleza? Bom, vocês estão vendo que eu tô gravando de dia, eu vou falar pra vocês o horário, 4h12 da tarde. Bem-vindos a mais um vídeo. E não vou aqui falar mal de quem acredita ainda no título brasileiro, mas se eu tô subindo é porque o Flamengo bateu o campeão, seja hoje, na quarta-feira, que eu acho que é o mais provável, ou até no final de semana. Então é um vídeo que eu subiria de qualquer jeito, porque eu, de fato, não acredito que um clube que largou o campeonato a gente precisa ficar olhando. É bem capaz de hoje a gente nem ganhar o jogo de novo e ficar uma série absurda sem vencer. Talvez até uma série sem vencer nova, né? Sei lá, exclusiva. Não lembro de ter ficado tanto tempo sem vencer. Deve ter acontecido, mas eu não lembro. Pelo menos não tão cedo, né? E aí, cara, a gente precisa falar sobre isso aqui, ó. O Flamengo cancelou a festa planejada. Olha que tapa na cara. Olha o que foi 2025, cara. O Flamengo cancelou uma festa planejada para celebrar o tetracampeonato da Libertadores na noite do último domingo para priorizar o foco no brasileiro. Se o Palmeiras bate campeão brasileiro tivesse com o título em aberto, tenho dúvidas se faria isso hoje em dia. Segunda situação. Se conquistar também o Campeonato Brasileiro, o clube fará uma única comemoração. Olha que tapa. Por que isso aqui é um tapa? Tem gente que não vai perceber. Eu vou deixar vocês... Dá uma lida. Vê se você consegue perceber sozinho e já deixa aqui no comentário. Porque o Palmeiras largou um campeonato. E sabe o que é o mais bizarro? Eu nunca vi o time discursar uma coisa e a diretoria discursar outra. Pera, se o Abel discursou na prévia da Libertadores que largou o Brasileirão e depois a Leila fala que a gente não perdeu o Brasileirão por arbitragem, foi o que ele quis dizer, ele se tomou à frente. Você tá vendo o que tá acontecendo dentro do Palmeiras? A gente priorizou, mas o discurso da Leila não vinha em encontro que tinha priorizado. Só por isso aqui já é um verdadeiro absurdo e essa é uma tapada na cara que o Abelizado merece. O Flamengo cancelar uma festa planejada para fazer uma festa única. Olha que legal. Vindo já de uma temporada que o Palmeiras perde na narrativa e perde no campo e também contra o Botafogo perdeu na narrativa, porque as pessoas esquecem a declaração que o Abel deu depois do jogo contra o Botafogo, que ele quis terceirizar também na arbitragem a sua incompetência dentro de campo. Onde o Arthur Jorge na semana seguinte... Na verdade, naquela mesma semana, ganhou a Libertadores com um jogador a menos. E aí ele vai cumprimentar agora o presidente da Conmebol, o Alejandro Domingues, e algumas páginas postaram, ele falou assim, se deixar eu ganho mais. Como assim? Ninguém tá deixando? Ou você não tá sendo capaz? Você tá vendo que sempre é o discurso de que não estão deixando, se dependesse de mim teria ganho. Não tem, nunca tem mérito ao adversário, sim demérito. E, principalmente, aquilo que eu não fiz e não o que o adversário fez. É que as pessoas esquecem as declarações do Abel Ferreira, direcionando as atenções à arbitragem. Lembrando que no 0-0 desse ano, ele também direcionou as atenções à arbitragem. Então não é uma coisa nova dentro do Palmeiras. A gente vai reagir aqui a 2 vídeos. Eu peço para você deixar o like, se inscrever aqui embaixo porque ajuda o canal e também ativar o sininho das notificações, porque isso ajuda o meu trabalho a continuar crescendo. E se você está curtindo o formato de vídeo, deixa aqui nos comentários a sua opinião também, porque é fundamental para a gente chegar mais longe, né? E atingir outros torcedores também, tá bom? Conto com vocês. Se liga esses 2 vídeos que eu vou mostrar aqui para vocês. Um do Serdã, o outro da Leila, e mostrar também a cortina de fumaça que estão usando a imagem do Gabriel Jesus, que é para esconder. Vamos falar de outra coisa, pô. Vai falar de tetra brasileiro, vai falar de título perdido aí do Campeonato Brasileiro. Então o que eles estão fazendo? Jogando umas cortinhas de fumaça para aos pouquinhos a galera ir deixando de lado a temporada 25. Não tá errado por si só, mas estamos em 25 ainda, então a gente ainda vai falar o que aconteceu esse ano. A gente não vai ficar caindo em cortina de fumaça de jornalista, não. Pelo menos aqui, não. Vamos começar com o Serdã, depois a gente vai aqui pra Leila, só pra falar, não é só o Serdã que tá com o terçol no olho, não. Olha como é que tá meu olho desde a conquista do Flamengo. Não mexe com a emoção do torcedor. Não, mas pra falar de emoção, vamos lá. A emoção dos novos gestores não mexe mesmo. Não mexe, porque se a gente voltar aqui no que o presidente da Tupi postou, o Marcelo trouxe aí, o presidente da Tupi e o presidente da Mancha, ele colocou aí o vídeo da Leila. Eles realmente não sentem. E sabe qual que é o pior? Eles querem ficar debatendo isso com o torcedor, como se sentisse igual o torcedor. É isso que dá raiva. Eles são incoerentes mesmo na sua essência, porque essa declaração aqui da Leila faz eu lembrar das vezes que ela chamou o palmeirense de verdade. Então, afinal, quem que é o palmeirense de verdade? Quem que é o palmeirense de verdade? É o que não sente nada ou é o que sente? É o que não sente nada e sabe reconhecer todas as vitórias e não questiona a derrota nenhuma?
não entendo mais nada, não. Sinceramente. Ah, o meu sorriso. Gente, vocês queriam o quê? Que eu estivesse chorando? Sabe? Eu vou falar com toda sinceridade pra vocês. Eu nunca fico triste em resultado de jogo. É um Jura? Você acha que você engana alguém? Claro que não. Óbvio que não. jogo, tá? Eu fico decepcionada, eu fico brava, ou às vezes as duas coisas, tá? Ela vai ficar chateada quando não bater as metas. É isso. Vamos escutar aqui o Serdan. Peço pra quem tá chegando deixar o like. Vamos lá. Vamos lá, porcada. Vamos lá, meus amigos. Bom, sábado, mó correria aqui na quadra, mano. Muita gente, mano. Foi todo mundo trampando. Só consegui fazer o pós-jogo. Nem tava com o saco lá, também não fiz meu vídeo, né? E aí agora, tudo, mó correria, né, mano? Aí gripado, ter sol, a imunidade baixa, é o Palmeiras, é tudo junto, mano. Bom, vamos lá. Cara, eu não tenho esse grau de rivalidade aí com o Flamengo. Sinceramente, eu não tenho isso, mano. Entendeu? Com a torcida é uma coisa, com o time, mano, não me afeta, né? Não me afeta em nada. Me afeta não ser tetra. Me afeta. Eu também, tipo assim, se eu paro pra pensar, até as mensagens que a gente recebe é muito diferente quando é o Corinthians e o São Paulo. Mas os caras chegarem no primeiro tetra afeta, porque se a gente não tomar cuidado, eles vão bater penta. E a gente vai ficar bastante pra trás. E aí não vai ter. Aí vai ser, sabe o que vai ser, ô Serdan? A busca pelo segundo colocado. A busca pra ver quem vai ser, talvez o Atlético de Madrid aqui dentro. Então, assim, essa parte me afeta sim. Eu quero ver o Palmeiras no mais alto ponto. Da rivalidade é outra coisa. Mas os caras ter batido tetra, eu não vou mentir, me afeta sim. Eu acho que te afeta também. Se você tá com esse terçol no olho aí, é porque você queria ter sido tetra. Então, te afeta. Se eu tô zoado aqui também do olho, por coincidência, né? Desde a final, tá a mesma merda que o seu aí, só que nos dois. É porque nos afeta. Não adianta a gente ficar correndo, fingindo que não afeta. Afetaria mais, óbvio, se fosse um Corinthians sendo tetra da Libertadores. Né? Então, se a nossa comparação for sempre com o Corinthians, com o São Paulo é campeão do mundo e é tri da Libertadores há muito tempo. Aí parou no tempo. Se a gente não tomar cuidado, vai acontecer a mesma coisa com a gente. Vai acontecer a mesma coisa. Essa rivalidade que eles quiseram criar com a gente, né? Isso aí, sinceramente, né? Então, não muda. Perder o título da Libertadores incomoda muito. Como ia incomodar se fosse pro River, pro Boca, pro Peñarol, ia ser isso, né? Então, mas eu acho que vai além da gente analisar o que foi o jogo, que foi pífio, né? Aliás, vem sendo pífio há um bom tempo, né? Dos últimos 8 jogos do Campeonato Brasileiro, acho que nós fizemos 6 pontos. A gente não assiste futebol desde uma parte de 2023. A gente assiste outra coisa. A gente não vê futebol. A gente vê outra coisa. Não é futebol. São raras as exceções que a gente vem para um pós-jogo e fala, pô, como o time jogou futebol. A maioria das vezes não é isso, né? Então, na verdade, não é que ganharam, eles vão ganhar o brasileiro. A gente que entregou o brasileiro, né? Nós entregamos o brasileiro. Eles ganharam o brasileiro porque somaram pontos, fizeram um saldo absurdo, estão chegando, sei lá, 80 gols quase. Eu acho que não é porque o Palmeiras largou. É porque eles fizeram um processo de trabalho melhor, assim como o Botafogo ano passado. E peraí, já não é coincidência, é mais um time do Rio. Se você pegar a Libertadores, é só o Palmeiras aqui em São Paulo que tá sobrando. É Fluminense campeão de Libertadores, é Botafogo campeão de Libertadores, é Vasco campeão de Libertadores, só tá faltando... Vasco não, Botafogo, Fluminense e Flamengo, só tá faltando o Vasco agora. De repente o Vasco ganha essa Copa do Brasil, daqui a pouco também tá ganhando Libertadores, estamos normalizando. Né? Com investimentos menores, não é o caso do Flamengo, mas o caso de Fluminense é o caso, e o caso do Botafogo, você vê o Botafogo, que não estava acostumado a ganhar Libertadores, entregou um brasileiro, ganhou as duas competições. Quando é que o Abel vai fazer isso pra gente? Ganhando o salário que ele ganha. Ah, não estão nos deixando. Você larga o campeonato, depois fala, não estão nos deixando vencer. É até de brincadeira. Porque dos últimos 8 jogos você fazer 6 pontos e a gente tá 5 atrás do líder, pô, tivesse feito... É campanha de Z4 isso aí. Metade dos 8 jogos aí, que são 24, a gente era líder disparado. Então, quem tá entregando o título somos nós. Porque vai muito além do campo, velho. Nosso problema esses anos tem sido estrutural, cara.
As pessoas têm batido palma para o lucro, né, da venda de jogadores. Só que o nosso planejamento ele está sendo ridículo, né? A nossa presidente, ela assumiu ela teve um presente, mano. Ela assumiu às vésperas de um mundial. Ela assumiu às vésperas de as receitas bombando, com um time montado, foi campeã brasileira, mas tem que dar contexto. O time que foi campeão brasileiro era um time que veio de 2 conquistas de Libertadores. Tá ligado? Tá ligado? Desculpa, né? Ela é colocada como uma onde ela tem mérito, ter patrocinado, ajudou o Palmeiras, etc. Mas as conquistas de brasileiro vêm de um time montado lá atrás que ganhou Libertadores e que era consistente. Essa consistência foi deixada lá atrás há muito tempo. A gente tá falando de um Palmeiras que perdia 3, 4 jogos numa temporada. Hoje a gente tá falando de um time que perde mais que o Mirassol. Tá falando de um time que perdeu mais que o Cruzeiro. Então, peraí, né? A consistência já foi pro ralo há muito tempo. Estamos falando de um time que faz uma fase de Campeonato Paulista precisando do último jogo para classificar, para enfrentar o seu maior rival. E precisando do Alain para isso. Então não estamos mais falando daquele Palmeiras. Aquilo lá já está no passado. Se a gente olhar para o passado é uma coisa, se a gente olhar para o presente é outra, completamente diferente. De um mundial. O que ela deveria ter feito já naquele momento é gastar o que tivesse que gastar já para tentar ganhar aquele mundial, né? Já para ir para cima naquele mundial. Vamos lembrar o porquê que não fez isso, porque queria que jogadores que, por conta de gratidão, fosse jogar. E aí a lista é muito grande. A lista da gratidão é muito grande. Eles não queriam levar uma versão do Palmeiras ainda mais forte. Eles queriam levar os guerreiros que levaram... Cara, o Palmeiras foi o primeiro time a ganhar a Libertadores para ir pro Mundial. É o mesmo que o Flamengo, que ganhou agora, que foi o primeiro a classificar, queira levar esse mesmo time daqui a 4 anos, com o Jorginho de Bengala, o Bruno Henrique com 40 anos. Vocês vão ver que o Flamengo não vai fazer isso. Foi isso que o Palmeiras fez. Levou um monte de jogador em baixa pro Mundial, tentando dar alta pela narrativa e não pelo que os caras jogavam dentro de campo, cara. E a gente precisava de um atacante naquele momento. E a gente tinha o Navarro. E ela não quis contratar. Então ela já errou aí. Então ela já está no 4º ano de mandato, né? Já está indo aqui pro 4º ano dela. Ela ganhou o Paulista e um brasileiro. Uma tal de Recopa, Supercopa, isso aí não, né? Conta metade, vamos dizer assim, né? Não dá pra né? Cara, ela depois ela teve um outro presente, que foi o outro Mundial, né? Que foi pelo ranking que a gente estava classificado. Ela teve todo o tempo do mundo para se planejar. Ela teve todo o tempo do mundo para contratar tranquilamente com a comissão técnica, com o Abel, caramba. E a gente terminou o Mundial jogando com o Mikael, com o Fux, com o Vanderlan na lateral. Sem dar sequência para o Felipe Anderson. Com o jogador vendido para o Chelsea como a cabeça principal ali. Cara, vários problemas. O Alain aparece e reaparece nessa temporada diversas vezes. Galera, vê o vídeo inteiro do Serdan, do que ele tá falando sobre esse trabalho da Leila Pereira, tá? Eu deixei um trecho aqui pra gente fazer uma reflexão. Aí, esse aqui eu vou deixar sem áudio por conta dos direitos autorais. Eu curto, porque, mano, imagem do Gabriel Jesus eu vou curtir a imagem do Praz, mas isso é cortina de fumaça atrelada a isso aqui que vocês estão vendo. A possibilidade do Jesus de voltar existe, mas Gabriel Jesus, Casimiro, entre outros nomes que estão falando Beraldo, é pra você esquecer a Libertadores e o Campeonato Brasileiro aí que ficou com o Flamengo, tá? Outra coisa também, jogadores do Palmeiras não gostaram da declaração de Abel Ferreira sobre abandonar o Brasileirão. E ficou muito nítido isso. Ficou muito claro isso. Porque a declaração dele não é uma declaração real e só acredita nisso, só cai nisso quem quer. Cá pra nós, deu pra perceber a moral que ele tá com parte do elenco. O que vai ter que fazer? Vai ter que renovar mais um pouquinho para os jogadores que chegarem terem aí de repente o Abel terem eles em mãos, porque não me parece isso, né? Não me parece isso. E isso daqui, cara, quem normalizou na época, faça uma reflexão pro time que você torce, pro investimento que é colocado. O Abel Ferreira falou, Botafogo ganhou, parabeniza o Botafogo, mas colocou 400 milhões, o Palmeiras colocou o dobro pra ele, o dobro pra ouvir dele, que a gente largou o Campeonato Brasileiro.
E a gente largou o Campeonato Brasileiro. Nada me tira da cabeça. Tinha que ter atropelado o Vitória. Tinha que ter vencido o Grêmio. A gente não pode ter a presidente mais nervosa porque não venceu o Grêmio do que perder a Libertadores, que foi uma declaração dada aí por jornalistas, que a Leila Pereira, o Lavieri, eu acho que falou isso. Ela ficou mais nervosa por perder pro Grêmio, com o time totalmente mexido por decisão do seu treinador, do que ter perdido a Libertadores. Não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido. Você fez toda uma preparação, que você tinha 50% para ganhar a Libertadores, não deu um chute no gol, você vai ficar mais nervosa contra o Grêmio. Você tem que cobrar o time de não ter. Eu acho que não existiu na história, tem slogan aí, nenhum time na história jogou uma final para não dar um chute no gol. O Palmeiras conseguiu a proeza, tudo bem, o Vitor Roque chutou para cima, a cabeçada dele bateu no chão do Brasil, mas não foi no gol. O Rossi, a hora que ele pega aquela bola e sorri, falando que acabou, foi a hora que a bola chegou ali no gol, através de um cruzamento. Foi através de uma finalização. Bom, tô subindo o vídeo porque o desfecho foi o óbvio, né? Então, assim, tô subindo o vídeo hoje, no dia 3/12, ainda mais à noite, quase no dia 4, porque o desfecho era óbvio e merecido para o time que teve sangue no olho para vencer as competições. O que vai acontecer no ano que vem eu não sei. Eu sei que não me engana esse treinador mais com as declarações que ele dá em coletiva para fazer confusão na cabeça do torcedor. Se te engana ainda, parabéns para você e um feliz 2026. Avante palestra, tamo junto, meus amigos. Até a próxima e até a live, né? Tamo ao vivo enquanto esse vídeo tá subindo. Tamo ao vivo no Não Importa o Que Digam. Compartilhe o vídeo aqui, aparece na transmissão e valeu.